Santo e querido Deus, agradecemos porque o Senhor prometeu voltar. E bondoso Deus, essa promessa a cada dia ela se torna mais palpável. O sonho, a esperança de vê-lo nas nuvens, bondoso Deus, a cada minuto que passa ele se torna mais real. Como a irmã White falou há 101 anos atrás, que já dá para ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Bondoso Deus, hoje o som é bem mais alto. Por isso pedimos que venha nos moldar, venha nos preparar, venha preparar cada família aqui representada. Pedimos, bondoso Deus, que o Senhor venha ser com os nossos corações, para que eles possam ser transformados e nos tornar mais semelhante a Jesus. Abençoe, bondoso Deus, os enfermos dessa igreja. Abençoe, bondoso Deus, os interessados bíblicos. Abençoe as famílias que estão passando por alguma dificuldade. E, Santo querido Deus, venha fazer com que os membros dessa igreja possam permanecer firmes na esperança da tua volta. Abençoe, bondoso Deus, a mensagem de hoje, que o pregador, ele passar aquilo que ele aprendeu com suas palavras, aquilo que ele aprendeu na Santa Escritura, que nós possamos, bondoso Deus, não só abrir os nossos ouvidos, mas também o nosso coração para receber a palavra que vem do céu. Pedimos, bondoso Deus, que o Senhor venha ser com cada um aqui. Pedimos não por mérito, mas pelo doce nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Boa noite a todos, irmãos. Amém, irmãos? Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede de estar na presença do Senhor. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar falando da palavra do Senhor, que é um privilégio muito grande. Eu agradeço primeiramente ao Senhor nosso Deus, que até aqui tem nos honrado. Também quero agradecer ao nosso irmão Júnior, que nos estendeu esse convite, confiando assim na nossa pessoa. Que Deus abençoe a tua vida, varão. Irmãos, é a segunda vez que eu estou pregando aqui na igreja do Sítio Cercado, e neste ano é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de dirigir a palavra para a igreja. Então eu quero desejar a todos, hoje é o 11º dia deste ano, eu quero desejar a todos um feliz ano novo, que este ano seja um ano de conquista, de realizações, né, que nós venhamos alcançar todas as realizações da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Na nossa área material, na nossa área profissional e principalmente na nossa área espiritual. Que este ano nós venhamos conseguir estreitar o nosso caminho diante de Deus a cada dia mais. Que esse é o nosso objetivo, irmãos. Estar mais perto de Deus a cada dia da nossa vida. Só assim podemos diminuir o número de pecado da nossa vida, porque nós somos dia a dia pecadores. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele já está pecando. Então, quando nós nos estreitamos o nosso relacionamento com Deus, nós pecamos menos. E a Bíblia diz que é o pecado que distancia o homem de Deus. Porém, como é a segunda vez que eu estou trazendo a palavra de Deus, eu gostaria de, nesta noite, pedir licença para vocês um pouquinho do seu tempo, pedir emprestado o seu ouvido, porque eu gostaria de me apresentar para vocês quarta-feira, quando nós pregamos. Devido ao tempo, eu não consegui fazer uma apresentação da minha pessoa, da minha família, e nesta noite eu quero pedir permissão para vocês e pedir o ouvido de vocês um pouquinho só. Prometo, irmão Gerson, ser breve nas palavras, mas eu gostaria de falar um pouquinho assim do meu testemunho, de onde nós viemos, né? De repente a gente olha, os irmãos caiu aí de paraquedas, né? Não, nós já estamos a Curitiba há 3 anos, né? Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Claudinei, né? Ali está minha esposa Verônica, Sara, né? A filha da Verônica aí, minha enteada, né? Estamos já na igreja há 3 anos. Pois bem, irmãos, eu vou ser bem breve, contar um pouquinho da minha vida. Eu nasci aqui bem perto, sou natural de uma cidade aqui do norte do Paraná, do Rosário do Havaí, né? Do Ivaí, na verdade. Meu pai ali tinha um pequeno sítio onde constituiu ali sua família, e
como vocês sabem, todo homem de sítio tem uma vida sofrida. Eu sou o 4º filho, eu tive o privilégio de nascer ali, somos uma família de 7 irmãos, e eu nasci com o 4º filho ali, não sofri muito, porque os meus 3 primeiros irmãos, eles encararam, vamos dizer assim, a enxada, eles encararam a lavoura, e eu consegui escapar, porque aos 9 anos, ali nos mudamos para uma cidade do interior de São Paulo. Porém, ali com 9 anos de idade, começamos a estudar, e com 13 anos já comecei a trabalhar, já tinha o meu dinheirinho. E você sabe, todo adolescente, quando ele começa a trabalhar, ele tem o seu primeiro salário, ele já começa a se achar dono de si. Ele acha que agora, por ele ter um dinheirinho, ele pode fazer o que bem dá na teia, não é assim, irmão Daniel? Muitas vezes esse pensamento nos conduz a caminhos que distanciam de Deus. E também na minha infância, na minha adolescência, meus pais, devido a nós morarmos assim, distante da cidade, eu não tive um privilégio talvez como você, como os demais irmãos, de nascer num berço evangélico, de nascer na presença de Deus, de estar desde o início criado dentro de uma igreja com os ensinamentos cristãos. Por isso que Salomão diz, irmãos, que nós devemos instruir o menino no caminho que ele deve andar. Porque mesmo depois, quando ele ficar velho, ele não se desviará dele. Não é? E eu não tive esse ensinamento. Aos 13 anos já comecei a trabalhar, aos 14, logo em seguida já comecei a me envolver com bebidas, com cigarro, enfim. Distanciava cada vez mais dos caminhos do Senhor. E o tempo foi passando e ninguém me tinha falado de Jesus. E eu continuei a minha vida, continuei os meus caminhos ali. Aos 18 anos fui para o quartel e o tempo foi passando e logo me casei aos 20 anos, de 20 para 21 anos me casei. E logo em seguida já veio a primeira filha, a Camila, depois em seguida veio a Natália. E o tempo foi passando, até que um dia chegou um amigo para mim e disse que tinha algo que ele queria me apresentar. Ele me disse que alguém poderia me tirar daquela vida que eu levava. Eu queria ser um bom pai, eu desejava ser um bom marido, mas você sabe que o homem que não tem o temor de Deus, ele acha que os caminhos dele são perfeitos, mas na verdade o caminho leva para a perdição. E esse amigo me apresentou a Jesus, e eu fui naquela igreja junto com ele, uma igreja pentecostal, e comecei ali a ir nas tardes de bênção, como era chamado. Tive o privilégio de conhecer a Jesus e me apaixonei pela palavra de Deus. Eu peguei gosto pela palavra, pelo evangelho de Cristo. E logo em seguida minha família estava indo, a minha esposa, minhas filhas. Minha filha agora ali novinha já louvava e estava uma bênção na presença do Senhor. E quando você se joga no evangelho, quando você se joga na presença de Deus, com certeza Deus vê sinceridade no teu coração e começa a vir as bênçãos do Senhor. E a minha vida começou a mudar. Eu comecei a adquirir bens, minha vida espiritual começou a ser transformada e os bens materiais começou a vir também consequente, porque a partir do momento que você se aproxima de Deus, tudo que está te oprimindo, te distanciando, os gastos que você direcionava para o cigarro, para a bebida, você não gastava mais. E começou então a adquirir alguns bens, e eu comecei a ficar firme com Jesus, e logo já fui ali levado ao diaconato, porque viam em mim, e Deus também concedeu essa graça, eu era dedicado na obra de Deus. E com o diaconato começou a vir as responsabilidades também. Logo viram ali, deram para mim administrar a igreja, eu administrava a parte financeira de 3 igrejas, a igreja sede mais 2, na tesouraria da igreja, e sempre dedicado, irmão. Eu me preocupava com os detalhes da igreja, eu consertava tudo, eu tinha curso de eletricista, então eu me envolvia, eu consertava banco, eu me doava na obra de Deus. E as coisas começaram a vir, as bênçãos de Deus começaram a vir. Logo fui levado ao presbitério. E quando eu me tornei presbítero da igreja, também começou a aumentar as responsabilidades. Deus viu em mim que eu tinha desejo de crescer na sua obra. E logo já me passaram também a escola bíblica, ali dominical, irmão Gerson, para que eu tomasse conta, para que eu montasse os estudos. Lá não é assim, na minha época não era, nós não tínhamos um guia de estudo como vocês hoje aqui têm, não tinha uma estrutura como vocês hoje têm, nós não tínhamos uma organização como vocês têm.
Então eu escrevia às noites, irmão Sebastião, eu ficava noite mais noite escrevendo o estudo, porque no domingo eu e mais 2, nós ministrávamos os estudos ali para a igreja. E como eu trabalhava turno, talvez tinha dia que eu não podia estar no domingo, mas sempre tinha alguém, e nós íamos levando desse jeito. E o tempo foi se passando, e eu me vi agora na presença de Deus, um homem que eu me achava realizado, porque trabalhava na melhor empresa da cidade, uma cidade de 70 mil habitantes, eu trabalhava na melhor empresa, eu tinha um bom salário, andava com um carro novo, tinha uma família, tinha uma estrutura, e eu estava feliz porque constantemente nós estávamos em eventos evangélicos, em eventos de pregações, e Deus ali nos usava, Deus ali trabalhava em nossas vidas. E quando eu achei que tudo estava bem, tudo estava perfeito, de repente veio sobre mim assim um pensamento: Deus, realmente, eu quero ser usado na sua obra. Eu quero ser um canal de bênção para o Senhor. E está aí uma oração, irmão, que se você fizer, Deus vai ouvir. Peça para Deus para ser usado na obra de Deus, e Deus vai ouvir esta oração. Quando estava lá em cima, de repente eu caí, irmão, na fé, enfraqueci na fé. De repente, quando eu me dou por conta, eu estava num casamento destruído. Eu estava agora com um ministério destruído. Eu era conhecido naquela cidade porque tinha convites para pregar em outras igrejas, irmão Gesso, constantemente. Eu me vi agora decepcionado comigo, eu vi que eu tinha negado a minha fé. Eu vi agora que no momento em que Jesus contava comigo, eu tinha decepcionado a Cristo. E aquilo foi abatendo o meu coração, e eu fui esmorecendo a cada dia mais, e fui distanciando do caminho do Senhor, até que me dei-me conta novamente que estava caído, prostrado no mundo de novo, sem um casamento, sem a família, sem a presença de Deus. E eu quero te dizer nesta noite para você, que talvez você está pensando, mas o que pode edificar a minha vida? Isso que o irmão está dizendo. Logo nós vamos entrar na mensagem. Mas eu quero dizer para você, você não precisa ser mordido pela serpente para saber que ela é venenosa. Existe um provérbio que diz que sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Se eu disser isso para você e hoje simplesmente uma pessoa ouvir e falar: não, o irmão passou por isso, há momentos que só Deus pode assegurar em nossas mãos. E agora, irmão, eu me vi no fracasso e o tempo foi passando longe de Deus, e aí Deus teve misericórdia de mim porque um dia eu tinha feito uma oração. Eu quero dizer para você que Deus está sempre pronto em mudar a sua história. Deus está sempre pronto em fazer algo diferente na sua vida. Deus talvez ele permite que Satanás, que o acontecimento do mundo põe uma vírgula na sua história, mas jamais um ponto final, porque o ponto final vem da parte do Senhor. Foi quando o tempo tinha se passado, eu conheci a Verônica, minha esposa atual agora, começamos a ter um relacionamento, fomos morar junto, e aí ela também vinha de uma igreja pentecostal, e a gente tentou unir as nossas forças também porque ela estava vindo de um casamento também fracassado. Não vou entrar em detalhes porque eu creio em Deus que logo ela vai também estar dando um testemunho da vida dela, vai estar falando da vida dela no momento oportuno. Mas aí nos unimos a nossa força e dizemos: vamos voltar para a igreja, vamos tentar novamente. Mas, irmãos, nós não tínhamos força. Só que Deus tinha marcado já para nós uma nova história. Deus já tinha escrito na minha vida uma nova história. Deus já tinha feito, irmão, um novo plano na minha vida. E nós tentamos caminhar, não consegui. E logo depois também já fui demitido do emprego, aí ficou pior a situação. Ela está aí junto comigo, ela lembra muito bem que foram os momentos mais difíceis da minha vida. Eu trabalhei 16 anos naquela empresa e de repente me vi desempregado. O meu desejo era que não amanhecesse o dia, que sempre tivesse a noite para que eu não visse ninguém. Comecei a entrar num estado de depressão e agora longe de Deus, e as coisas foi passando-se o tempo, as contas chegavam, o dinheiro foi gastando, e foi quando nós pensamos, vamos embora daqui. Mal sabia nós que Deus já tinha um encontro marcado com a gente novamente.
Porque Deus sempre, irmãos, Ele tem um novo encontro na vida do homem. E foi quando nós decidimos vir para Curitiba. Só que quando nós decidimos vir para Curitiba, a cidade de Curitiba, eu acredito dessa forma que Deus já tinha preparado o nosso lugar, já tinha preparado a nossa estadia, já tinha preparado pessoas, já tinha preparado uma igreja, porque, irmãos, a nossa vida, muitas vezes, nós achamos, puxa vida, isso que eu cometi, eu entristeci ao Senhor, eu desapontei a Jesus. Mas nós sabemos que Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe, tem um propósito para todas as coisas nas nossas vidas. Ainda antes de sair hoje de casa, conversando com a Sara disse, Deus tem sempre um propósito em nossas vidas. Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. Viemos para Lençóis, irmãos. Viemos para Curitiba, saindo de Lençóis. E aqui chegamos. E Deus já tinha preparado um lugar, já tinha preparado um povo, já tinha preparado uma igreja, já tinha preparado um trabalho para mim, para minha esposa. Deus já tinha vindo na frente e preparado a nova história. E eu quero aproveitar esse momento assim para que eu possa falar de algumas pessoas que foram determinantes para que eu estivesse aqui hoje nesta igreja adventista do sétimo dia. Eu não estou falando, irmão, nesta noite, que só nós vamos para o céu. Nada disso. Eu estou falando que Deus sempre dá uma segunda chance para nossas vidas. Eu estou falando que Deus sempre marca um encontro com aquele que é sincero de coração. Eu gostaria, por gentileza, o irmão Júnior, por gentileza, que você... eu gostaria, assim, irmão, de estar mostrando a alguém, assim, as pessoas que foram fundamentais da nossas vidas, que fizeram parte dessa nova história, que Deus tinha preparado este povo, que Deus já tinha preparado esses irmãos para que cuidassem de nós. Aqui esse casal, irmão, todos conhecem, o Júnior e a Sueli. Eles foram determinantes em nossa vida. Quando nós chegamos, nós mudamos ali na casa de um senhor que logo também vou estar falando nele em sequência. E esse casal, eles começaram a ministrar estudo para nós, principalmente para minha esposa. Né? E quando eles iam ali, está ali a Sueli, o Júnior, que se lembra muito bem, a minha esposa ia lá na sala ouvir, e eu ficava ali no computador com o fone, não participava, mas sempre ouvindo, tirava um fone do outro ouvido e ouvia o que eles estavam falando, anotava ali, porque eu estava fazendo um estudo ali, referente a um curso, eu ia anotando o que eles estavam falando e falava assim, sábado que vem você pergunta isso e isso para eles, que eu quero ver se eles sabem mesmo. Porque eu tinha conhecimento, eu achava que tinha o conhecimento da palavra. E sempre, aí esse casal, uma bênção de Deus, eles com paciência, explicando. Vocês foram especial para a gente, Sueli. Vocês foram muito especial, Júnior. Obrigado, meu querido. Vocês foram as pessoas que fizeram algo maravilhoso para nós. Também aqui está a irmã Cida, a tia e a Ana Paula, que também fizeram parte para que nós pudéssemos chegar a esta família adventista. A Paula trabalhava com a minha esposa ali numa empresa e constantemente falava do amor de Jesus e das bênçãos do Senhor. E a irmã Cida sempre falando que a palavra não pode se ver, não pode analisar apenas um versículo, não, você tem que olhar o contexto da palavra. Foram pessoas que fizeram e que nos transmitiram o calor de Jesus. Aqui está a família onde nós moramos até hoje junto com eles. Também o senhor Agamenon, a dona Nena, a Cícera. São pessoas que aprendemos a amar de coração. Eu pedi a meu pai, acho que faz 6 anos, 5 anos, 7 anos. Dia 3 fez 7 anos. Eu pedi meu pai. E eu vi nesse homem um amor tão grande que eu olho para ele e eu vejo a sinceridade, o esforço do meu pai. Eu tenho um carinho especial por essa família. Que Deus abençoe o senhor, o senhor Gamelão, a dona Nena, por tudo que vocês fizeram para a gente. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe a vida de vocês, queridos. Esse casal maravilhoso também todos conhecem. O Jacques Sando e a Léo. Esse casal sofreram muito comigo também porque
Eu fazia pergunta, eu não aceitava, irmão. Eu queria provar que eu estava certo, e ele sempre paciente, sempre amoroso, sempre com aquele carinho especial deles. São pessoas que fizeram a diferença em nossas vidas também. Esse casal também, filho do Sr. Gamilão, a Elisângela, o Vinícius, pessoas exemplares que nós víamos determinado na obra de Deus. Nós olhava de sábado, eu e minha esposa, e via esse casal chegando, fazendo a obra de Deus, e a gente ficava olhando, não é possível, nós precisamos dar um passo novamente para o Senhor. São pessoas que nós nos espelhamos muito. E aqui está esse casal maravilhoso. Este homem, irmão, quando eu olho para ele, eu confesso que é um exemplo de vida. Eu, quando eu olho para esse homem aí, quando eu saio 6h30 para trabalhar, eu passo por ele indo para a academia, irmão Gerson. E sei tudo o que eles passou, que a esposa dele passou, que eles passaram junto. E eu vejo nesse homem um exemplo de vida, de determinação, de vontade de vencer, dedicado na obra de Deus. E foram também pessoas que foram determinantes na nossa nova história, na nossa vida no Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe vocês, irmão. Que Deus abençoe muito. Esse camarada é chumbo grosso. Esse irmão, esse irmão, nós choramos juntos, nós sorrimos juntos. Uma pessoa que aprendi a amar de coração. Uma pessoa que sisuda assim nas palavras, firme, mas com um amor muito grande. Eu lembro uma vez que no pequeno grupo lá, eu faltei um dia porque, ali de uma discutida com a minha esposa, falei, não vou. E ela foi lá e falou para o irmão Sebastião, e eu peguei, me enrolei na coberta e fiquei lá. De repente, o irmão Sebastião dentro do meu quarto. Que negócio que é esse, rapaz? O Senhor foi muito especial nas nossas vidas, irmão. E eu ouvindo uma entrevista com o pastor presidente acho que da região da América do Sul, acho que é Elton Keller, né? Ele estava falando que o ano de 2013, irmão Sebastião, foi muito bom para a obra de Deus, a obra adventista. Tiveram muito batismo. Mas o ano de 2014 foi melhor ainda. Por quê? Por causa de pessoas como vocês, que doam o seu tempo, que doam a sua vida para pequenos grupos, ensinamento, você, irmã. Vocês que têm refletido o brilho de Cristo em suas vidas. Pessoas como vocês estão fazendo a diferença, porque eu ouvi falar que ontem o irmão Júnior disse, irmão Luiz, quanto cresceu a igreja em 2014 do sítio cercado? Ele diz 20%. Irmã Tesoureira, quantos membros tem essa igreja, por gentileza? 250? 301. 60 pessoas se chegaram ao Evangelho neste ano. Por causa de pessoas como vocês, determinado e dedicado na obra de Deus. Deus abençoe sua vida, irmão Sebastião. Sabemos que não é fácil, mas o Senhor é um homem determinado. Que Deus abençoe muito. Pastor William, a semana da colheita, aquela semana foi marcante em nossas vidas. As pregações desse pastor fizeram o meu coração esmorecer de uma forma tão grande. Porque a palavra de Deus diz assim, não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha. E de tanto eu ouvi que Jesus estava me chamando e era o momento oportuno, nas pregações deste homem, eu pude sentir a presença de Deus. E outra pessoa também que deu checkmate, o pastor Mário, vamos, o que é que falta? Não, então vamos para o batismo. Foi essas pessoas que foram responsáveis para que nós estivéssemos aqui hoje. E lógico que faltou muitas pessoas que eu não consegui as fotos. Mas eu quero que vocês aceitem como a igreja de Cristo, cada um de vocês foram determinantes em nossas vidas. Para que Deus mudasse essa história. Para que Deus nos desse uma segunda oportunidade, cada um de vocês. Que Deus abençoe muito vocês. Somente pelo calor, pelo afeto de cada um, pela carisma, pela recepção de cada um de vocês, foi possível que no dia 6 de setembro do ano passado, de 2014, nós pudéssemos renovar a nossa aliança com o Senhor. E pudéssemos assim estar caminhando na presença de Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente pela força. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Por gentileza, vamos se colocar em pé rapidamente, fazer uma oração. Senhor Deus, é bem verdade, ó Pai, que o Senhor se faz presente neste lugar.
Senhor, eu agradeço porque o Senhor é bom e a sua misericórdia tem nos alcançado, Pai. Senhor, que nesta noite a sua palavra possa encontrar um coração, uma guarida, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, dar espaço para a sua palavra, ó Pai querido. Senhor, que o Senhor abençoe a cada irmão nesta noite, Pai, que saiu dos seus lares e aqui veio, Senhor, para prestar um culto racional a Ti, ó Pai. Nós te pedimos nesta noite, fique conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Por gentileza, queridos irmãos em Cristo Jesus, abre a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, o versículo do 27 a 31. Eu louvo a Deus porque eu não fui o único que decepcionei Jesus. Eu louvo a Deus porque a Bíblia me dá respaldo para saber que Jesus perdoa o homem e leva a alma para o céu. Um grande homem de Deus também passou por essa situação. O Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 27 a 31, diz assim. Amém? E disse-lhe Jesus, todo vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está, ferirei o pastor e a ovelha se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer, contigo de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Todos quem? Todos os discípulos. Pode ficar em Marcos, irmãos. Já nós vamos ler mais algum versículo em Marcos. Aqui nós estamos diante de uma história que todos conhecem. Pedro negando Jesus nos últimos momentos ali com Cristo. E Pedro é avisado que ele ia passar por essa situação. Só que Pedro, ele tinha um gênero forte. Pedro, ele era determinado. Ele achava que situação nenhuma poderia mudar o conceito que ele tinha da personalidade forte que ele tinha. E ele disse para Jesus, de forma alguma, nem que precise morrer. Eu nego a ti. E eu fico imaginando nas nossas vidas quantas vezes nós falamos isso para Jesus. Jesus, pode vir o vento que for. Jamais eu vou deixar os seus caminhos. Jamais eu vou deixar os seus princípios. Não é verdade? E as lutas vêm e as provas vêm. E também no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 72. Marcos 14, 72. E o galo cantou segunda vez, e Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou-se. Irmãos, ele se lembrou das palavras de Cristo. E ele se arrependeu. Se retirou dali, a Bíblia diz que ele chorou porque ele se envergonhou que no momento que Jesus contava com ele, vamos dizer assim, entre aspas, ele negou a Cristo. Naquele momento da prova de fogo, ele negou o nome do Senhor. Vocês conhecem a história. Só que tem um porém. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. E eu me coloco no lugar de Pedro porque é muito ruim o sentimento que você tem quando você está caminhando na fé. Deus seja louvado pela sua vida, que você nunca se desvia do caminho do Senhor. Mas é muito triste se afastar do Senhor. É muito triste negar a Jesus. Só que tem um porém, irmão. Jesus nunca desiste de nós. Jesus sempre tem uma nova história na nossa vida. Jesus, ele tem sempre um objetivo na nossa vida e ele sabe o que vai acontecer. Mas depende da minha e da sua escolha. Pedro escolheu chorar nos pés de Jesus. E a Bíblia diz, ainda em livro de Marcos, capítulo 16, no verso 6 e 7. Mas, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro
que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis como ele vos disse. Aqui, no primeiro dia da semana, quando Maria Madalena e mais outra Maria foi no sepulcro, à procura de Jesus, na ressurreição de Cristo, depararam-se com um anjo, e o anjo disse: vai, diz aos seus discípulos de quem? De Cristo, e a Pedro. Marco fez questão de deixar bem claro, e a Pedro, porque Deus sabia como estava o coração de Pedro. Deus sabia como estava a situação de Pedro naquele momento, que tinha negado a fé, que tinha negado a Cristo. Continuando a história no Atos do Apóstolo, capítulo 2, versículo de número 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Diz assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo de número 41. E de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Agora nós vemos já Deus honrando Pedro, porque Pedro tinha se arrependido. E Pedro tinha feito a melhor escolha. Pedro, ele escolheu ficar com Cristo. Enquanto que nós podemos ver também no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 17 ao 20, que Judas traiu Jesus, mas tomou outro caminho, tomou outra escolha. Não é porque ele tinha traído a Jesus que ele não ia alcançar a salvação. Pelo contrário, ele escolheu deixar a Cristo. E a Bíblia diz que ele premeditou toda aquela traição. Mas o remorso entrou no coração de Judas e o levou à morte. Enquanto que o arrependimento entrou no coração de Pedro e levou a Cristo novamente. Não importa o que aconteça na sua vida, na minha vida, nada pode nos afastar do amor de Cristo. Nada pode nos afastar do amor de Jesus em nossas vidas. Eu quero dizer para você nesta noite que nós fazemos parte da mesma igreja adventista do Sítio Cercado. Nós fazemos parte do mesmo culto sabatino, na mesma comunhão, na mesma consagração de sábado no Senhor. Nós fazemos parte talvez do mesmo tanque batismal, do mesmo ensinamento da escola sabatina. Nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Mas os entendidos dizem que o diamante e o carvão, eles são formados do mesmo material. Só que o carvão, ele recebe a luz e ele se ofusca. Ele não transmite o brilho, ele não consegue resplandecer, ele fica ofusco e só serve para ser queimado. Enquanto o carvão, o diamante, ele recebe um processo de alta temperatura e vai recebendo aquela temperatura e o brilho, e quando é lapidado se torna uma pedra mais preciosa que existe. Que todos desejam num colar, num brinco, numa pulseira, num anel. É assim na nossa vida muitas vezes. Nós recebemos o Evangelho de Cristo e não temos condições de transmitir esse brilho de Jesus. Nos tornamos egoístas como o carvão, deixamos simplesmente para nós os conhecimentos que adquirimos. Que nesta noite nós podemos analisar da seguinte forma: eu quero ser um crente diamante, eu quero receber o brilho de Jesus e transmitir para as outras pessoas, para o meu vizinho, para o meu companheiro de trabalho, para o meu irmão do meu lado que talvez não está sem força para caminhar. Porque nessa vida nós somos feridos constantemente. Mas se nós unirmos nossa força, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está preparada. Mas não somente a mim, mas a todos o quanto amam a vinda de Cristo. Quem ama a vinda de Jesus, anuncia o Evangelho, anuncia o amor, a salvação de Jesus. Que esta igreja do Sítio Cercado, neste ano de 2015,
possa renovar as suas forças, podemos alcançar mais e mais almas, para que nós, a cada dia de nossa vida, irmãos, sentimos a presença do Evangelho, a presença de Jesus, e que sejamos motivados pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é o que motiva a nossa fé em Cristo. Não importa quantas vezes o homem caia, mas Deus é fiel para levantar de todas. Pedro fez a melhor escolha, escolheu a Cristo. Ambos cometeram um pecado muito grave. Mas Judas traiu. Traiu, irmão. Se nós formos analisar o profundo da mensagem, traiu do quê? Aquele povo ali, os romanos, todos aqueles anciões, eles conheciam Jesus. Não foi algo, traiu. Todos conheciam Jesus. Mas estava profetizado lá atrás que haveria um traidor. Mas não era necessário. Analisando entre aspas, o que eu quero que vocês entendam que esse não é necessário. Jesus era conhecido, Jesus mesmo falou: eu estive no meio de vocês e agora vocês venham de varapaus, de porrete. Por quê? Eu estive todo dia com vocês. Então o pecado teve o mesmo peso. Não existe pecadinho e pecadão. Existem escolhas de aceitar o perdão de Deus e o perdão de Jesus em nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E obrigado pelo calor e o afeto e essa paz que nós temos quando nós entramos dentro dessa igreja. Que cada dia vocês busquem transmitir o brilho de Cristo. E saiba de uma coisa. Talvez você possa pensar, mas que valor eu tenho para Deus? Eu simplesmente estou no banco. Eu quero dizer que você é muito importante para Jesus. Muito importante para Deus, porque Ele é o Criador, é Ele que sabe o valor que você tem. Eu quero contar uma história aqui, que eu ouvi na minha cidade nesses dias que eu fui viajar de férias rapidinho. Eu ouvi um irmão, inclusive amigo meu, eu visitei uma igreja adventista lá em Lençóis, e eu ouvi ele pregando, que Deus abençoe a vida dele muito e muito, muito, Evandro. Ele disse assim que um amigo dele estava refazendo ali, fazendo um 5S ali, um catado na sua casa. E nesse catado, irmão Gerson, esse amigo dele ali ia jogar tudo para caçamba. De repente ele se depara com um violino que havia ganhado do seu pai, que seu pai havia ganhado do seu avô, que seu avô havia ganhado do seu bisavô. E ele falou: esse violino aqui tá bonitinho, eu gostei dele, eu já sei, vou vender. Vou lá naquela loja de antigos, de artigos antigos, se ele me oferecer R$300 eu entrego, menos do que isso eu não entrego. E foi, levou o violino para aquele senhor, e o homem conhecia o violino, conhecia coisas antigas, e começou a olhar para aquilo, e falou: rapaz, ele falou assim, pensando, nem vem, se oferecer menos de 300 eu levo embora. Ele falou assim: olha, eu não tenho muito dinheiro para te oferecer. Ele falou: conversa fiada. Mas tem uma coisa, que eu posso te dar R$2.500. Ele falou assim: o quê? Catou o violino e falou assim: não, vem cá, R$3.000. Falou: tá bom, tá vendido. O que eu quero te dizer? Quem somos nós para achar que não temos valor nenhum, se o Criador é Deus em nossas vidas? Não é assim? Nós somos muito importantes para Deus. Vamos ouvir um louvor e me desculpa pelo tempo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende
compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste, não desiste de você. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste, não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Amém, irmãos. Ele jamais desistirá de mim e de você. Vamos orar a Deus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não desistiu da minha vida. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor fez uma nova história na minha vida. Obrigado, meu Deus, pelos irmãos aqui nesta noite também. Cada um, Senhor, tem a sua história. Cada um, Senhor, tem os seus desejos, os seus objetivos. Pai, fortalece-nos na Tua presença, ó Pai. Deus está se iniciando essa semana. Pai, que os nossos sonhos, que os nossos desejos, os nossos objetivos sejam os seus sonhos e os seus objetivos. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Fique conosco, ó Deus. Obrigado, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.